nós sabemos que o servidor aposentado não deixa de ser servidor público. Ele ainda fica sujeito às mudanças legislativas, e o maior exemplo disso foi o que acabou de ocorrer na aposentadoria dos servidores públicos, inclusive aposentados. Muitas de vocês já devem ter percebido no Olerite um desconto diferente esse mês, né? No ano passado, foi aprovada uma alteração na lei orgânica do município. A lei orgânica é como se fosse a lei maior do município, estabelecendo novas regras para aposentadoria e novas regras para desconto de contribuições previdenciárias, estabelecendo também algumas novas regulamentações para a lei do Sampaprev, que foi aprovada em 2018, e essa aprovação de novembro de 2019 ficou em suspenso no que a gente chama tecnicamente de vacatio legis. Vacatio legis é quando a lei é aprovada, mas não entra em vigor imediatamente. Ela teve 120 dias para ter início de vigência. E ela começou a viger no dia 18 de março de 2022. Portanto, pouco mais de uma semana atrás, essas mudanças já começaram a incidir. E eu vou aqui tentar resumir de forma clara, sem o juridiquês que é peculiar do Antoniel, mas de forma bastante simples. Se tiverem dúvidas, por favor, encaminhem posteriormente essas dúvidas, elas serão respondidas, para que a gente tenha um entendimento bastante claro dessas questões novas aí. Alan, eu vou pedir para você colocar na tela, se possível, a apresentação que está programada para hoje. Você tem aí fácil para a gente colocar um PowerPoint para o pessoal acompanhar? Vai ser compartilhado na tela algumas informações que eu vou passar aqui. Bom, tá aí. Maravilha. Emenda 41 à Lei Orgânica do Município. Essa emenda foi a malfadada alteração que trouxe as regras da nova aposentadoria. O que acontece com essa emenda 41 à Lei Orgânica? Conforme eu falei, a Lei Orgânica do município é a lei maior do município. Ela que estabelece todo o regramento do município. E todas as leis que são aprovadas dentro do município de São Paulo, de âmbito municipal, têm que ser de acordo com os princípios estabelecidos na lei orgânica. Assim como em nível federal, a gente tem a Constituição Federal, nos estados a gente tem a Constituição Estadual e no município a gente tem a lei orgânica, que é a lei máxima do município. E a lei orgânica vinha tratando as questões de aposentadoria, tratando as disposições relacionadas à concessão de benefícios e ao custeio da aposentadoria. Custeio é a forma como você enche de grana os cofres do instituto que vai pagar a sua aposentadoria. O custeio vem através das contribuições previdenciárias, entre outras fontes que são estabelecidas, estão lá elencadas na lei. Pois bem, conforme eu disse, houve, em 2018, uma lei chamada, a lei que foi conhecida como Sampaprev. O que foi essa lei de 2018? Todos sabem aqui. A primeira coisa que ela fez foi alterar de 11% para 14% o valor da contribuição do IPREM, certo? Houve uma intensa manifestação antes da aprovação daquela lei. Algumas coisas não foram aprovadas devido justamente à movimentação e à pressão que os servidores fizeram na Câmara Municipal. Dentre as coisas que ficaram de fora, por exemplo, tem a segregação de massa, que ficou de fora em 2018, só que ela veio à tona através da emenda 41. Eu vou explicar para vocês exatamente do que se trata essa segregação de massa. Tenha um pouco de paciência que a gente vai chegar lá. Vamos lá, então, Alan, no anterior. Exatamente. Só para explicar esse antecedente. Em 27 de dezembro de 2018, foi aprovada a Lei 17.000, que tratou do aumento. Primeira coisa, do aumento de 11% para 14% da contribuição previdenciária. E segundo aspecto, criou o regime de previdência complementar,
para os servidores que passaram a ingressar no município a partir de dezembro de 2018. Esse sistema de previdência complementar não se refere à grande maioria de vocês, aliás, a praticamente quase todos os aposentados que estão atualmente no sistema de benefícios da Previdência Municipal. Então, a questão complementar não se refere a vocês, e sim se refere aos servidores novos, aqueles que ingressaram após dezembro de 2018. Esses vão receber a sua aposentadoria até o teto do INSS, que é o teto do regime geral, e se eles quiserem se aposentar com valor maior de aposentadoria, tem que aderir ao sistema da Previdência Complementar. Vamos lá, próximo. Bom, o que acontece? Depois dessa alteração no município, em 2018, em 2019, o governo federal começou a tramitar a reforma da Previdência. A reforma da Previdência já vinha tramitando anos antes, só que ela recebeu um novo reforço com esse governo que veio, o novo governo Bolsonaro. Em 2019, eles voltaram a tramitar na Câmara Federal e no Senado a PEC que tratou da reforma da Previdência Federal. Essa reforma da Previdência Federal, ela foi estabelecida para os servidores federais e para os trabalhadores da iniciativa privada, aqueles que têm carteira assinada, que são vinculados ao INSS. No entanto, essa reforma da Previdência Federal, ela trouxe importantes reflexos para os estados e municípios. Ela estabeleceu 2 anos para os estados e municípios que têm regime próprio de previdência, ou seja, que têm institutos de previdência, para que eles estabelecessem as novas regras da reforma federal. Vamos fazer as contas aqui. Foi aprovado em novembro de 2019, então o município de São Paulo teria até novembro de 2021 para fazer a aprovação das suas regras de alteração da Previdência. Mas essas regras, elas foram regras que trouxeram muitos prejuízos para os servidores públicos, porque ela estabeleceu um aumento grande da idade para se aposentar em relação à idade que era até então, e estabeleceu um maior número de anos para contribuição, além de estabelecer também uma diminuição bastante significativa no valor das aposentadorias. Aí o aposentado pensa o seguinte: o que é que eu tenho a ver com isso? Aí é que está. Com relação à questão dos benefícios, ou seja, da concessão de aposentadoria, os aposentados já têm o seu direito adquirido, já se aposentaram, né? Já estão com as regras definidas relacionadas à sua aposentadoria, e não vai ter essa alteração porque o direito adquirido não se mexe. É um princípio constitucional. Então, desde a data que vocês implementaram os requisitos para aposentadoria, você já tem o direito à sua aposentadoria. Se for integral, não vai mexer na aposentadoria integral. Só que essa alteração que veio no município de São Paulo, ela trouxe um prejuízo bastante significativo. E eu vou pedir para o Alan passar já para o próximo, que já se relaciona com o aumento da base de cálculo da contribuição dos inativos, aposentados e pensionistas. Portanto, com relação ao benefício aposentadoria integral com paridade, quem tem vai continuar com sua aposentadoria integral com paridade, nisso não vai se mexer. Quem teve a sua aposentadoria que é calculada pela média contributiva, também vai manter a sua aposentadoria, não vai mexer. Qual é o grande problema? O aposentado ainda continua contribuindo para a Previdência. O aposentado, desde 98, com as alterações da emenda constitucional número 20 de 98, que estabeleceu a contribuição dos inativos, o aposentado continua contribuindo para o sistema previdenciário. E vocês sabem disso porque a aposentadoria do inativo, ela vem de forma mensal sobre o que exceder o teto do regime geral. E vocês vão entender isso a partir de agora. Eu vou só
terminar de fazer um resumo sobre as atuais mudanças para a gente já entrar na questão dos descontos previdenciários. Uma outra mudança que trouxe aí é a criação do fundo financeiro, que é denominado FUNFIN, tá? E fundo previdenciário, que é denominado FUNPREV. Alan, é o próximo, tá? E vocês já estão sabendo, na prática, o que é o FUNFIN. Muita gente já teve desconto do fundo financeiro, já a partir desse mês, porque, como a lei entrou em vigor a partir do dia 18 de março, então, passou a descontar do fundo financeiro a partir do salário da competência de março. Então, nos olerites que os aposentados e pensionistas tiveram acesso agora, no final do mês de março, vai estar lá o desconto previdenciário destinado ao fundo financeiro, o FUNFIN. Tá? E outra coisa que essas mudanças trazem de prejuízo são o aumento da idade mínima para aposentadoria, segue, Alan, estabelece nova sistemática de cálculo para aposentadoria, que eu vou entrar aqui, né? E cria regras de transição para quem está no serviço público. A questão de quem está no serviço público, as regras de transição, eu posso fazer um pequeno resumo de como ficou, mas não é a questão de fundo mais importante para vocês que estão na inatividade, na aposentadoria. Pois bem, como eu falei, entrou em vigor no dia 18 de março a emenda 41, alterando as regras da aposentadoria. Como ela entrou em vigor no dia 18 de março, no dia 19 de março nós recebemos 2 presentes do governo. A edição dos decretos que regulamentou essas mudanças. O decreto 60.150, que trata do plano de benefícios. O que é o plano de benefícios? É a forma como se dará a concessão de benefícios, de aposentadorias e pensões. Quais são as regras, as idades, tempo de contribuição, forma de cálculo, isso é o plano de benefícios. Isso aí está no decreto 60.150. E o outro decreto é o 60.151, que trata do plano de custeio. O plano de custeio é o que entra no sistema previdenciário, de que forma, a alíquota, por exemplo. Agora, conforme eu falei, a gente está reiterando aqui várias vezes, e a gente vai continuar falando várias vezes, a contribuição previdenciária passou a ser de 14%. Essa contribuição previdenciária é o custeio da Previdência, é de onde ela se sustém. São os valores que entram nos cofres da Previdência Municipal para pagar os benefícios. Então, o custeio é o dinheiro que entra, a forma que entra, as regras dos valores que dão a entrada no sistema. E o benefício são as formas como saem em forma de benefícios, os valores que são atinentes aos benefícios, que são aposentadorias e pensões, que são geridos pelo sistema previdenciário. Agora não é só mais o IPREM, você tem o IPREM, o sistema complementar e o fundo previdenciário. Passando para a próxima, eu vou falar alguns conceitos importantes, tá? Que é muito importante para vocês entenderem exatamente do que eu estou falando aqui. A primeira coisa, regime geral. Regime geral todo mundo conhece, é administrado pelo INSS. É o sistema de previdência de quem tem carteira assinada. Então, muita gente já teve carteira assinada, os parentes têm, os filhos, a CLT, a pessoa tem a sua carteira assinada, passa a contribuir para o regime geral, que é gerido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS. É de âmbito federal e administrado pelo INSS. Regime próprio, é o regime próprio do município, é um regime exclusivo do município de São Paulo. O Estado tem o seu regime próprio também, um regime exclusivo do Estado. Regime próprio do município de São Paulo, que a gente costuma chamar de RPPS, tecnicamente, é o regime que é administrado atualmente pelo IPREM.
que faz a gestão da concessão de previdência, de benefícios previdenciários aos servidores do município, tá? Vamos em frente. O regime próprio também abrange a previdência complementar, que foi criada pela Lei 17.020 em dezembro de 2018, que é nada mais, nada menos do que o Sampaprev. Passou a denominar de Sampaprev pelo seguinte: aquela lei, ela criava um Instituto de Previdência Complementar. Esse Instituto de Previdência Complementar foi denominado de Sampaprev, né, para os novos servidores que fossem ingressar no serviço público a partir de dezembro de 2018. O Sampaprev faria a gestão dos benefícios de previdência complementar. Conforme eu falei, o servidor recebe até 7.087, que é o teto do regime geral, o teto do INSS, ele se mantém no sistema previdenciário do município, no IPREM. O que passar disso, se ele quiser se aposentar com as contribuições relativas ao que excede ao teto do regime geral, ele passa a contribuir para o sistema de previdência complementar. Como não foi criado o Sampaprev ainda, porque o Sampaprev exige a criação de um instituto, uma sede, presidente do instituto, servidores que vão ser os servidores exclusivos do Sampaprev, então esses servidores serão concursados. Tem uma série de procedimentos ainda a serem adotados para a criação de um instituto, fora o aporte financeiro que o instituto tem que ter para iniciar suas atividades. Como ainda não tem essa gestão independente do Sampaprev, a gestão do sistema complementar, ela pode ser feita através de institutos por entidades de previdência fechada, que são, vocês devem já ter visto, Previdência Privada, Banco do Brasil, Previdência Privada da Caixa, são empresas que fazem gestão de previdência complementar, ou previdência privada para os cidadãos comuns e previdência complementar para os servidores públicos. E tem o SPPrevicom, que é o Instituto de Previdência Complementar do Estado de São Paulo, que foi criado para gerir a previdência complementar dos servidores estaduais. O município pode fazer, então, esse convênio para gestão através do SPPrevicom. O outro conceito importante, teto do regime geral. O teto do regime geral é referência para a concessão de benefícios e é referência para contribuições previdenciárias para o serviço público municipal. Regime geral é o regime do INSS. O servidor que recebe até 7.087, está aqui no slide, 7.087,22 centavos. Se ele recebe até esse valor, ele está isento da previdência, da contribuição previdenciária. O que excede desse valor, 14% sobre o que ultrapassa 7.087, ou seja, sobre o que ultrapassa o teto do regime geral, certo? Só que isso vigia até 18 de março. A partir de 18 de março não é mais assim. A partir de 18 de março passou a ser sobre o que ultrapassa o salário mínimo, tá? Mas a gente vai continuar aqui nos conceitos. Qual é o salário mínimo nacional? O próximo slide é o valor de 1.212, que é estabelecido pelo governo federal. Anualmente, o salário mínimo é instituído. Alan, já pode passar. 2022, o salário mínimo está instituído no valor de R$ 1.212. Em 2021 era R$ 1.100, agora R$ 1.212. Essa passou a ser a referência para as contribuições dos aposentados e pensionistas. O que ultrapassa o salário mínimo vai contribuir com 14% do que ultrapassar o salário mínimo. E eu vou mostrar daqui a pouco o impacto disso no bolso de cada um. Eu vou trazer um exemplo de situações de quanto pagava até então e quanto vai passar a pagar conforme o valor dos seus proventos
brutos, os proventos são os salários da aposentadoria, tá? Alan, próximo, direito adquirido. O que é o direito adquirido? Vocês já sabem, aposentadas e aposentados já conhecem muito bem o direito adquirido. O direito adquirido se forma a partir do momento que você completa os requisitos para aposentadoria. Então, completou os requisitos, tem direito a se aposentar. E, inclusive, é uma característica importante que eu gostaria de falar, nessa legislação nova da Previdência, o direito adquirido está garantido. Então, aquelas pessoas que já tinham o direito adquirido a aposentar a determinado tipo de aposentadoria até 18 de março, essas pessoas estão garantidas. Elas podem pedir a sua aposentadoria conforme a legislação vigente na época em que completou os requisitos para aposentadoria. Por exemplo, uma professora que já tenha 25 anos de magistério, 50 anos de idade, 20 anos de serviço público, 10 anos na carreira, 5 anos no cargo do magistério, no cargo de professor. Essa professora, se até o dia 17 de março de 2022 tinha esses requisitos, ela pode escolher por permanecer em atividade, permanece em serviço, recebendo os valores da atividade efetiva, né, do cargo, mas sabendo que pode pedir sua aposentadoria a qualquer tempo. Essas mudanças não vão afetar quem tem direito adquirido. Então, se ela quiser pedir a sua aposentadoria em 2028, por exemplo, quiser trabalhar para completar mais quinquênios e a sexta parte, e para incrementar o valor da sua aposentadoria, ela pode, porque ela já tem esse direito adquirido, já está garantida. E vocês que são aposentados, já passaram por isso, tiveram seu direito adquirido, só que ele tem um limite, né? O direito adquirido é limitado até o direito de continuar trabalhando com o direito adquirido de aposentadoria a qualquer tempo, ele é limitado até 75 anos, porque quando chega a 75 anos, o servidor público é obrigado a se aposentar compulsoriamente, independente de sua própria iniciativa. A própria administração faz a aposentadoria compulsória do servidor público. Então, é convidado a se retirar do serviço público. Já conheci bastante gente que se aposentou através da aposentadoria compulsória. No entanto, hoje ela é de 75 anos, até 2015 era de 70 anos. Então, conheci bastante gente que trabalhou até os 70 anos e foi convidado a se retirar do serviço público, se aposentando pela compulsória. Pois bem, só para complementar, para garantir, para o pessoal falar assim, e aí, quem me garante que eu tenho o direito adquirido? Está previsto tanto na emenda 41 da lei orgânica, portanto está lá na lei orgânica, estampado o direito adquirido, como também tem previsão no artigo 7º do decreto 60.150, tá? Próximo passo, próximo slide, eu vou tratar da paridade. Paridade, alguns aposentados têm, outros não. O que é a paridade? A paridade, para a gente deixar numa definição bem simples, é a igualdade de vencimentos, ou seja, de reajustes, a igualdade de reajustes para quem é inativo, para quem é aposentado. Por exemplo, você se aposenta com integralidade e paridade. Se você tem a paridade como professor de educação infantil, professora de educação infantil, quando tiver aumento para professora de educação infantil que está em atividade na sala de aula, ainda no exercício da função pública, de forma paritária, vai haver o mesmo aumento, na mesma proporção e no mesmo índice de reajuste para o professor de educação infantil aposentado. Deu para compreender? É bastante simples o conceito. A paridade similaridade é uma palavra que dá sinônima de igualdade, né? Então, você tem um reajuste similar ao reajuste de quem está na ativa. Então, a paridade é um acessório
a aposentadoria integral. Ela está lá no artigo 6º da emenda 41, no artigo 3º da emenda 47. Veio também na emenda 41 da lei orgânica, está garantida para aquelas pessoas que entraram no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Mesmo que entre nas regras de transição, porque eu vou explicar mais adiante que existem regras de transição, os servidores públicos que têm que ingressaram no serviço público, desde que cumpram a idade mínima e o tempo de contribuição mínimo, que a nova legislação exige, que é 62 anos para mulher e 65 anos para homem, portanto, muito mais do que era antes, né? Esses servidores poderão ter a sua aposentadoria integral e com paridade. Está lá também no decreto 60.150, tá? Ela é ratificada, portanto, não só pela reforma da Previdência Federal, como pela reforma da Previdência Municipal, tá? Próximo tópico é abono de permanência. Alan, o próximo slide, abono de permanência. Obrigado. Abono de permanência, ele permanece ativo, permanece válido, tá? Algumas pessoas nos procuraram nos últimos dias, nas últimas semanas, perguntando se o abono de permanência tinha sido extinto. O abono de permanência não foi extinto, ele continua plenamente vigente, está garantido não só na reforma federal, como na reforma municipal, está no artigo 8º do decreto 60.150, que é o decreto que trata do plano de benefícios. Portanto, o abono de permanência para aqueles servidores que já detêm o direito adquirido, ou seja, que já têm direito a aposentar-se, com todos os requisitos para se aposentar e preferirem se manter na ativa, esses servidores preferirem trabalhando seja para o que motivo for. Tem gente que prefere ficar trabalhando porque quer continuar trabalhando, porque se sente mais vivo, se sente melhor trabalhando. Tem gente que gosta, de fato, e quer continuar trabalhando. Tem gente que continua trabalhando para implementar, por exemplo, mais um quinquênio na sua carreira e carregar esse quinquênio para aposentadoria. Afinal, a aposentadoria é para o resto da vida. Então, o cálculo que essas pessoas fazem é de que quanto melhor for o seu salário, melhor vai ser a sua aposentadoria. Tem gente que prefere continuar trabalhando para que tenha direito à sexta parte e carregar essa sexta parte para aposentadoria. Portanto, são inúmeros os motivos de servidores a continuar trabalhando. Tem gente que não quer se aposentar, então, já que não vai ter prejuízo para a sua aposentadoria, vai continuar trabalhando, porque o direito adquirido lhe garante, o abono de permanência também vai ser pago a partir do momento que você tem direito à aposentadoria e requer. O abono de permanência, repetindo, tá? É o valor da contribuição previdenciária que é devolvido para o servidor que prefere permanecer em atividade no mesmo valor da contribuição previdenciária. Quem paga o abono de permanência? A prefeitura, tá? Sai dos cofres municipais o valor do abono de permanência. Não deixa de contribuir para a Previdência, não deixa de contribuir, tá? É importante que se frise isso. Continua contribuindo, mas tem uma devolução através do abono de permanência do mesmo valor que é a contribuição previdenciária. Vamos lá, vamos entrar então nas mudanças para os aposentados efetivamente, que é a parte mais amarga dessa exposição aqui, posso dizer assim, porque de fato é uma situação bem desagradável. Pois bem, a gente deu a introdução aí a respeito do custeio da Previdência, né? A forma que ela vai ser custeada. A Previdência Municipal compõe-se das contribuições dos ativos e dos inativos. No entanto, os inativos, que são aposentados e pensionistas, eles contribuíam, antes da mudança, com 14% do que ultrapassava o teto do regime geral. Conforme eu acabei de explicar, regime geral é o teto do INSS. O teto do INSS hoje está estabelecido em R$ 7.087,22. Portanto, até 18 de março, quem recebia acima disso
acima de R$ 7.087,22, contribuía com 14% somente sobre o que ultrapassava esse teto. 14% somente o que ultrapassava esse teto. Agora, como é que fica? A partir de então, a partir de 18 de março, portanto, há pouco mais de 10 dias atrás, passou a ficar da seguinte forma: 14% sobre o que ultrapassa o salário mínimo. Portanto, o aposentado e o pensionista vai passar a pagar, contribuir com a Previdência sobre 14%, com 14% sobre o que ultrapassar o salário mínimo. Quer ver o impacto disso? Vamos para o próximo slide, que eu vou demonstrar de forma prática o impacto dessas mudanças. Por exemplo, eu fiz aqui algumas simulações para que ficasse mais claro, tá? Como era antes de 18 de março e como passou a ser depois da vigência da emenda 41. A partir do dia 18 de março passou a ser de outra forma. Por exemplo, quem recebe até 1.212, 1.212 é o valor do salário mínimo, está isento de contribuir, tá? Então, o aposentado e o pensionista que recebem até R$ 1.212 não vai contribuir para a Previdência, está isento e passa a continuar isento. No entanto, se esse aposentado passa a receber R$ 3.000, se ele recebe R$ 3.000, antes estava isento da contribuição previdenciária. Agora mais não, porque como ultrapassou o salário mínimo, ele vai contribuir com uma parcela dos seus proventos para o regime previdenciário. E quem recebe, por exemplo, R$ 3.000 vai passar a contribuir com o valor de R$ 250,32, tá? Outro exemplo, quem recebe R$ 5.000 de remuneração de aposentadoria, antigamente era isento, até então, até hoje era isento, passa a contribuir com R$ 530,32. Quem recebe R$ 7.000, antes era isento, passa a contribuir com R$ 810,32. Outro exemplo aqui, quem recebia até R$ 7.087,22. R$ 7.087,22 é o quê? É o valor do teto do regime geral da Previdência. Quem recebia até esse valor estava isento até então, não pagava nada de contribuição previdenciária. Agora, com a mudança, passou a dever para os cofres previdenciários o valor de R$ 822,53. Está entendendo o impacto da mudança? Um outro exemplo aqui, vou até pular esse de 8.000, porque é bem próximo dos 7.000, e vou falar o de 10.000. Um servidor aposentado que receba R$ 10.000 de aposentadoria, antes contribuía com R$ 407,78. Passa a contribuir com R$ 1.230,32. É um aumento significativo. É mais do que o dobro do que contribuía, é quase o triplo do que contribuía. Minto, é o triplo do que contribuía. Uma servidora que receba R$ 12.000 de aposentadoria, antes da mudança contribuía com R$ 687,78, vai passar a contribuir com R$ 1.510,32. Portanto, vê-se aí o tamanho do impacto dessas mudanças. E essa contribuição vem de que forma? Ela vem no olerite, muita gente já está vendo aí nos seus olerites o desconto previdenciário, e ele vem escrito assim: FUNFIN, Fundo Financeiro, que é a abreviatura de Fundo Financeiro, FUNFIN, Emenda 41 à Lei Orgânica Municipal, tá? Então, ele já vem com a destinação, que é o fundo financeiro, como vem também a explicação da fundamentação legal dessa contribuição. Foi com base na Emenda 41 da Lei Orgânica Municipal. Compreender o impacto dessa mudança é bastante grave, é bastante prejudicial. Depois eu vou explicar quais as medidas que o jurídico do CEDIM está adotando
tanto o CEDIM individualmente, de forma autônoma, como em conjunto com as outras entidades de representação do serviço público do município de São Paulo. Essa conta é bastante simples, tá? A conta é: você pega o valor do salário, tira o salário mínimo, põe lá menos 1.212 e bota 14% sobre o que sobrar, tá? É bem simples. É isso que determina o decreto 60.151 e a emenda 41 à lei orgânica. Perfeito? Bom, vamos lá. Vamos falar da segregação de massa, que é um conceito bastante importante. Foi retirado do projeto do Sampaprev em 2018, só que veio com toda a força no projeto da lei orgânica. Segregação de massa é o seguinte: vamos imaginar vocês que todo o valor que é contribuído para a Previdência Municipal é uma massa. Então, você tem lá uma soma, que é uma massa que vai ser o valor que vai ser depositado nos cofres da Previdência para pagamento dos aposentados e dos pensionistas. Essa massa de servidores, essa massa contributiva, passou a ser dividida agora. Foram criados 2 fundos distintos. O primeiro deles é o Fundo Financeiro. FUNFIN, né? Abreviação de Fundo Financeiro. E o segundo é o FUNPREV. Nós temos diversas críticas à segregação de massa que foi aplicada, e muitas dessas críticas levadas a efeito em 2018 levaram à retirada dessa segregação de massa do projeto que criou o Sampaprev, que foi a Lei 17.020 de 2018. Né? A principal crítica, que foi inclusive bastante explorada nas audiências públicas que fazíamos na Câmara Municipal quando da tramitação daquele projeto de lei que criou o Sampaprev em 2018, é que a segregação de massa, como ela está restrita aos servidores atuais, inclusive os aposentados atuais, que ingressaram no serviço público antes de dezembro de 2018, ela condenará o custeio do Fundo de Previdência para a aposentadoria desses servidores atuais, ou seja, de vocês, condenando propositalmente a extinção, e com o tempo o próprio município será obrigado a arcar com as despesas decorrentes do déficit, até o último benefício se extinguir. Essa é uma crítica muito severa que se faz à segregação de massa. O governo, obviamente, tem as suas justificativas para manter a segregação de massa. Ela, inclusive, é objeto de discussão em ações de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, em Brasília. No entanto, as discussões não se findaram, ainda estão sob análise no Supremo Tribunal. Vamos ver qual vai ser a destinação dessa segregação de massa, se vai, de fato mesmo, se legitimar ou não, por decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, enfim, mas vamos destrinchar essa segregação de massa para que todo mundo saia daqui entendendo e não seja um conceito abstrato, tá? Vamos lá. Fundo financeiro, próximo slide. Fundo financeiro é o FUNFIN, é o plano financeiro do qual vocês fazem parte. Vocês já estão no FUNFIN desde a criação dessas mudanças. É formado por todos os servidores ativos que ingressaram no serviço público antes de 27 de dezembro de 2018, tá? É formado por servidores aposentados e pensionistas que estavam no serviço público até a publicação daquela lei de segregação, que é a Lei 17.020 de dezembro de 2018. Tá? Os critérios do fundo financeiro estão previstos no decreto que trata do custeio da Previdência, o decreto 60.151, artigo 5º. E ele estabelece lá quem faz parte.
exatamente essas pessoas que eu acabei de falar. Os servidores admitidos como efetivos até 27 de dezembro de 2018, portanto, a grande maioria aqui, acho que 100% aí dos que estão me ouvindo, né? Então, se você entrou na prefeitura até dezembro de 2018, você faz parte do FUNFIN, do Fundo Financeiro. Também fazem parte do Fundo Financeiro servidores que nasceram após 31 de dezembro de 53. Ou seja, aqueles servidores que em 2022 contam com menos de 69 anos também fazem parte do FUNFIN. Tem que ter os dois requisitos, tá? Para fazer parte do FUNFIN. E aqueles servidores que não tenham aderido à Previdência Complementar. Como já havíamos explicado em lives anteriores, quando foi criado o Sampaprev, em 2018, os servidores públicos novos ingressaram compulsoriamente no novo regime de Previdência Complementar. Ou seja, eles foram lançados para esse sistema, em que estabelece a contribuição até o teto. Caso ele queira, ele se faculta a ingressar no Sampaprev. A lei previa um prazo para ele fazer a adesão ao Sampaprev, ao sistema de regime complementar de previdência, ou não. Mas, servidores atuais também, mesmo que eles tenham entrado antes de 2018, se eles quisessem, por exemplo, alguém que está na prefeitura desde 1995, fala, eu quero participar do regime complementar. Vamos ver qual vai ser aí. Faz as contas lá, fala, acha que tá bom, vou entrar no Sampaprev. Também pode entrar. Ele é facultativo para servidores públicos que já estavam antes, mas que queiram ingressar no sistema complementar. Então, não é um regime que vincula obrigatoriamente, mas ele permite a adesão dos servidores que também estavam. Então, só resumindo, fazem parte do FUNFIN os servidores que eram servidores públicos que aderiram que ingressaram no serviço público até 27 de dezembro de 2018, aqueles nascidos após 31 de 12 de 53, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 54, são obrigatoriamente do FUNFIN, do Fundo Financeiro. E aqueles que não aderiram à Previdência Complementar, tá? Que é a grande maioria aqui. Aí, no próximo slide, eu escrevi um resumo bem simplificado do conceito do FUNFIN, inclusive já trazendo uma definição que está no próprio decreto, que vinha na lei e está na justificativa do projeto de lei. É um plano que não tem propósito de acumulação de recursos, é tratado sobre o regime financeiro de repartição pública, de repartição simples, ou seja, entra e sai, né, entram os valores de custeio e saem em forma de benefícios, nos quais as contribuições previdenciárias em um determinado exercício sejam suficientes para o pagamento dos benefícios. Significa dizer que as contribuições dos ativos pagam os benefícios dos inativos, que é uma representação do sistema do solidário. O princípio solidário é esse. Eventual insuficiência financeira de recursos será arcada pelo Tesouro Municipal, na medida da proporção da responsabilidade do Executivo e do Legislativo. O importante dizer é o seguinte, é um princípio constitucional do sistema previdenciário, é o sistema solidário. Por quê? Você que é aposentado, fala assim, poxa, eu paguei a aposentadoria, paguei o IPREM a vida toda, e agora que eu estou aposentado, agora eu tenho que pagar também para o IPREM, sendo que eu já estou aposentada. Pode parecer uma injustiça, mas o sistema de previdência no Brasil é assentado na premissa da solidariedade. Além da contribuição que você faz para o seu próprio benefício, você também contribui para os outros. Os ativos hoje contribuem para a sua própria previdência, como também contribuem para manter a previdência de quem está aposentado. Então, o regime de previdência no Brasil é conhecido como um regime de solidariedade, é um regime solidário. Apesar de ser contributivo,
ele é um regime solidário, então você não paga só para você. Se você pagasse só para você, obviamente que a sua contribuição previdenciária não serviria para outro, né? Ela seria estancada exclusivamente para você. No entanto, a sua previdência, o seu benefício, também não receberia aporte de outros servidores que estão contribuindo. Então, foi a solução que o legislador encontrou para um sistema complexo, como é o sistema de previdência no Brasil. No entanto, obviamente, eu compartilho da indignação de todos vocês que estão me ouvindo, que é a indignação relativa ao aumento significativo da contribuição previdenciária, tá? E hoje vocês fazem parte do FUNFIM. Aí vocês perguntam, tá, beleza, eu faço parte do FUNFIM, Fundo Financeiro, quem é que faz parte do Fundo Previdenciário, que é o FUNPREV? É a segunda massa, o FUNPREV é o Plano Previdenciário, que está previsto na emenda 41 da Lei Orgânica, e está previsto também no artigo 8º do Decreto 60.151. O que é o Fundo Previdenciário? Quem faz parte dele? Vamos lá, só para vocês entenderem, tem pessoas aposentadas que também passaram que foram migradas para o... pessoal, vocês estão no FUNFIM, tá? Vão no FUNFIM. É que é um excesso de informações que aí a língua enrola aqui. Mas vamos lá. Quem faz parte do Fundo Previdenciário? FUNPREV, que é diferente do FUNFIM. São os servidores que, cumulativamente, foram admitidos depois de 27 de dezembro de 2018. Recentemente aí, foi outro dia. 27 de dezembro de 2018 foi o mês em que foi aprovada a lei da Previdência Complementar, o SampaPrev. Então, servidores que ingressaram no serviço público após aquela data, automaticamente estão no FUNPREV. Servidores públicos que nasceram antes de 53, antes de 1953, ou seja, que em 2022 possuam 69 anos ou mais, também fazem parte do FUNPREV, tá? E aqueles que fizeram a adesão voluntária ao sistema do regime complementar, ao SampaPrev, esses servidores também fazem parte do FUNPREV, Fundo Previdenciário, que é diferente do FUNFIM, tá? Eu vou colocar aqui para vocês um conceito também que nós fizemos, baseado nas justificativas da lei, nas críticas que são feitas ao sistema de segregação de massa, sobre o que é o FUNPREV. É gerenciado sob a égide do regime financeiro de capitalização, ou seja, os valores que vão entrar nesse sistema do FUNPREV vão ser geridos por uma financeira para capitalizar esses valores, vão ser investidos no mercado financeiro, com o propósito de acumulação de recursos, os quais, aplicados no mercado financeiro ao longo do tempo, sejam suficientes para a formação de reserva, que garantirá a cobertura dos compromissos futuros dos benefícios. Ou seja, vamos pegar o valor, captar, investir esse valor para tentar dar rendimento a esse valor através dos juros de dívidas de investimentos aplicados no mercado, tá? As duas massas de segurados, tanto o FUNFIM como o FUNPREV, elas são isoladas, elas são tratadas de forma incomunicável. São contas separadas, contabilidades separadas, uma para cada grupo, individualizadas quanto ao cadastro e escrituração, além dos recursos serem administrados separadamente. Portanto, quem é do FUNFIM vai ter os seus recursos administrados de uma forma, quem é do FUNPREV vai ter os seus recursos administrados de outra forma. O que eu posso dizer para vocês com relação ao FUNFIM? Que ele é aplicado para os servidores atuais, aqueles que ingressaram antes de dezembro de 2018, é que tem uma previsão para extinção, né, do FUNFIM, com o tempo. Óbvio, não é agora nem nos próximos 10 anos, mas é feito um cálculo atuarial para que, posteriormente, como vocês veem, obviamente, todos os servidores públicos, num futuro não muito distante, todos vão estar vinculados ao FUNPREV. Então, existe sim
obviamente, um plano de extinção gradual do FUNFIN, conforme ainda tem servidores recebendo através daquele sistema. O FUNFIN, como ele engloba servidores atuais, ele, mesmo que haja o que a gente pode dizer de descapitalização ou algum tipo de dívida, ou então déficit atuarial, o FUNFIN ele vai ser arcado pelo Tesouro Municipal. Então, os servidores não vão se preocupar com relação se o dinheiro da minha previdência acabar, que o FUNFIN agora não vai ter a mesma dedicação para capitalização de recursos que o FUNPREV. O Tesouro é responsável por arcar com os déficits atuariais. Importante dizer, déficit atuarial não é a mesma coisa de que o valor déficit financeiro. Hoje a gente diz que a Previdência Municipal tem superávit financeiro, tá? Superávit, ela tem dinheiro em caixa e tem dinheiro sobrando. A pergunta é, esse dinheiro vai dar para pagar, já contando com as próximas provisões, as próximas contribuições, vai dar para pagar todo mundo numa projeção daqui a 50 anos? É essa a questão que se coloca, né? Essa conta é chamada de conta atuarial. Então, a conta atuarial não leva em conta o valor que tem hoje, o balanço atual. Ele leva em conta o balanço conforme os próximos anos. Então, a gente tem projeções aí da Previdência Municipal os próximos 75 anos, que apontam para um déficit. Razão pela qual a Prefeitura Municipal optou pela criação, pelo estabelecimento da reforma e criação de tantas restrições para as próximas aposentadorias, a fim de estabelecer que no médio tempo, a médio prazo, haja pelo menos uma diminuição do déficit atuarial. No entanto, não tem como negar que essas mudanças são perversas, elas são bastante perversas para aqueles servidores que estão no serviço público, que ainda não implementaram a condição para aposentadoria, e para os servidores que ainda vão ingressar nas regras de transição. Graças a Deus, vocês estão fora dessas regras tão nefastas. Mas muita gente está, e são os ativos. E tem bastante gente da atividade que eu sei que está assistindo a gente. Eu vou dar uma pincelada nessas regras de transição para que vocês compreendam um pouco. Eu não sei qual é o meu tempo aqui, o teto para que eu possa falar, mas eu tenho algumas outras coisas para falar. E eu acredito ter explicado, pelo menos parcialmente, essa questão do fundo previdenciário, fundo financeiro e a questão relacionada aos descontos, ao aumento da base contributiva da Previdência Municipal, tá? Agora, prosseguindo aqui os nossos slides, eu coloquei aqui a relação entre fundos, e eu vou deixar aqui para vocês, como esse material vai ficar disponível, a relação entre os fundos. A gente já colocou que são fundos segregados, são fundos diferenciados, sem comunicação entre eles, com contabilidade própria, administração própria e gestões individualizadas, cada um com uma finalidade, tá? Essa relação entre os fundos, FUNPREV e FUNFIN, é importante eu colocar aqui, só para que vocês entendam, tá? De uma forma definitiva, o texto que eu coloquei. Após a transferência e contabilização de cada lote de ativos do patrimônio do FUNPREV, o IPREM irá transferir os servidores ativos, os aposentados ou os pensionistas mais idosos do FUNFIN para o FUNPREV, até que o custo atuarial dos transferidos iguale o superávit atuarial adquirido pelo FUNPREV, com o aporte de ativos. Para quem não entendeu, eu vou explicar. Vou traduzir isso aqui, tá? O que acontece? Com o tempo, como eu falei, o fundo financeiro ele está destinado ao pagamento das aposentadorias dos servidores que estão na ativa hoje, que ingressaram antes de 2018, e dos aposentados e pensionistas atuais. Com o tempo, o que vai acontecer com esses recursos? Eles vão minguar, vão diminuir, porque
vai acabar o dinheiro, porque existe, de fato, um déficit quando você projeta o balanço, pagamento e receita para os próximos anos. O que acontece? Ao mesmo tempo, o Funprev ele vai começar a se robustecer. É um fundo que tem ele tem previsões de aporte que estão previstas no decreto de custeio que vão gerar um enriquecimento do Funprev, tá? Com o tempo, o custo atuarial, quando eles se igualarem, o custo atuarial se igualar do Funfin, do Fundo Financeiro, com o superávit atuarial do Funprev, porque o Funprev vai ter dinheiro, só que vai ter menos gente para pagar, eles vão ser transferidos e os aportes dos ativos vão ser transferidos para o Funprev, tá? É mais ou menos essa ideia que está prevista na legislação. E, continuando, portanto, de início, o Funprev abarcará os que optaram pelo Sampaprev, que foram aqueles que vieram depois de 2018, e os que foram admitidos no serviço público municipal a partir de 2019. O contingente dos mais idosos, que é aqueles que nasceram antes de 53, serão incluídos à medida que se efetive a transferência de bens e direitos da prefeitura. Esse procedimento será equalizado com o tempo. Oi? Não entendi. Tem problema, Alan. Eu estou no 22, tá? Dá uma olhada lá. Tá. Com o tempo, vai haver superávit no Funprev e déficit no Funfin. Não tem, é matemática, isso é certo. Então, vai haver transferência de pessoas que estão nos sistemas previdenciários de um para o outro para igualar, para manter o superávit, tá? E aqui no decreto 60.151, ele trata dos aportes, de como vão ser as fontes de financiamento do Funfin, do Fundo Financeiro e do Funprev. Mais especificamente, no artigo 7º, você tem as fontes de financiamento, que são as contribuições dos servidores ativos, aposentados, pensionistas, as contribuições dos patrocinadores. Quem são os patrocinadores? O próprio município é patrocinador também. Não se esqueçam que, ao mesmo tempo em que o servidor está contribuindo, o município também tem um aporte para aquele mesmo servidor, que ele contribui também para a previdência do servidor. Então, a Câmara Municipal também faz os aportes, as autarquias, o Tribunal de Contas do município, as fundações, eles fazem aportes para o sistema, porque, por exemplo, se você paga 14%, eu não sei o percentual exato, em que o município também paga para você, relacionado à sua aposentadoria. Então, o município também paga. Então, esses aportes do município entram também na conta de financiamento dos fundos, tá? E tem aportes de doações, subvenções, legados, receitas de aplicações financeiras. Não pensem vocês que os fundos do IPREM também não têm aplicações financeiras, têm aplicações financeiras também, mas não são suficientes para gerar um superávit nos próximos anos, tá? E, de igual forma, o Funprev também. Inclusive, o Funprev vai ter um aporte bastante importante, que está no artigo 10 do decreto de custeio, que são imóveis também. Vão ter imóveis que vão ser liquidados para entrar no sistema do Funprev, tá? Eu gostaria de ouvir a Betinha ou a Claudete a respeito da questão relacionada aos esclarecimentos que foram feitos até agora, porque aqui, a partir de agora, eu vou entrar em outra questão relacionada à parte de benefícios. E a parte de benefícios viu, Betinha, trata de pessoas que ainda não têm a sua aposentadoria, que não é a maioria aqui, mas são pessoas que também são afetadas por essas mudanças. Gostaria de ter um parecer de vocês até agora, porque eu vou começar a ingressar numa questão mais árida também, muito mais árida do que foi até agora, que é relacionada aos marcos temporais,
as emendas constitucionais da Previdência, que foram a emenda 41, emenda 20, emenda 47, emenda 103, e as regras de transição, tá? Além do cálculo de valor da aposentadoria. Eu gostaria de ouvi-las para a gente dar continuidade. Doutor Antoniel. Oi. Eu queria propor o seguinte, eu estava vendo as perguntas no chat e eu vou pedir para o Alan, se fica gravado, depois o senhor pegar cada uma com tempo hábil e responder, porque são situações diversas. Entretanto, eu acho que poderia... Eu estava em trânsito, nossa, estava com uma pressão baixa, fui comer alguma coisa rápida para subir a pressão. Que eu acho que o senhor poderia falar da possibilidade da ação coletiva, antes de entrar para o outro público, da ação coletiva e das tentativas das ações individuais, visto que a partir desse mês já vem o desconto para quem ganha acima de um salário mínimo, já desconta os 14%, o que em alguns casos, na maioria dos casos, é assustador. Então, eu não sei o que a Betinha acha, mas eu acho que se o senhor tornasse bem pedagógico, bem didático essa explicação sobre isso, e aí depois nós damos esse encaminhamento de responder as perguntas. O senhor tem aí uns 2 dias para gravar as respostas das perguntas, aí lê as perguntas, responde as perguntas e a gente manda para elas, entendeu? Mas é importante que o Alan deixa gravado as perguntas que estão no chat. E aí o senhor entra com as explicações para esse segundo grupo. Pode ser assim, Betinha? Pode ser assim. Então, doutor, é isso. Perfeito, vamos lá. Mediante todas essas arbitrariedades que foram apontadas aqui, relacionadas ao aumento significativo da contribuição previdenciária, inclusive de servidores que estão aposentados e pensionistas, algumas ações foram propostas. O CEDIM faz parte do grupo do Fórum das Entidades, e os jurídicos dessas entidades se reuniram, que são as entidades de representação dos servidores públicos do município, se reuniram para discutir as medidas judiciais que estão sendo previstas para ingressar contra esse desconto desenfreado e contra as outras regras da reforma. Nesse sentido, uma das medidas já foi adotada. No início do mês de fevereiro, nós ingressamos... no início do mês de março, nós ingressamos com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça. Ação essa, cuja liminar foi negada, no entanto, está sendo submetida a um recurso para a Câmara Especial do Tribunal de Justiça para avaliar a inconstitucionalidade patente da emenda constitucional 41, da emenda 41 à lei orgânica. Essa ação, ela vai na esteira de outras ações de inconstitucionalidade que já estão sendo apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal. Como vocês sabem, são medidas que estão sendo implementadas no Brasil inteiro. Vários municípios, vários estados adotaram reformas de previdência própria. E essas reformas foram questionadas juridicamente no Supremo Tribunal Federal e nos tribunais dos estados, principalmente após a reforma federal que foi estabelecida pela emenda constitucional 103 de novembro de 2013. Então, o Supremo já está analisando a questão da inconstitucionalidade de diversas regras, especialmente aquelas referentes
ao aumento do tempo de contribuição, ao aumento da idade para a concessão das aposentadorias, a questão do direito adquirido e principalmente relacionadas às contribuições. Porque alguns outros estados também aumentaram a base de contribuição, assim como o município de São Paulo. Então, essas questões já estão sendo apreciadas pelo Tribunal de Justiça. Temos também a possibilidade de ingressar com ações individuais, ou seja, vamos lá, pensa comigo, você aposentou sob a égide de um regime, com um conjunto de regras e disposições sobre as quais você, aposentado, se submeteu e o município também se submeteu, correto? Entretanto, no meio do jogo, no meio da sua aposentadoria, as regras de contribuição foram alteradas. Essa alteração das regras de contribuição, nós estamos aqui avaliando a possibilidade de ingressar com ações judiciais individualizadas para os servidores públicos a serem apreciados pelos juízes da Fazenda Pública. Assim que tivermos a definição de algumas questões do Tribunal de Justiça e a definição de como a questão ficou no Supremo Tribunal Federal, nós vamos abrir uma campanha para ações individuais dos aposentados para ingressar contra esse aumento abusivo das contribuições previdenciárias. Isso é muito importante que se coloque. Vamos mantê-los todos informados de quando vamos abrir as possibilidades dessas ações. Possivelmente, a gente vai avaliar aí a logística de como vai ficar. Possivelmente, vamos precisar que o pessoal vá até o CEDIM para assinar declaração, assinar procuração, para ingressarmos com essas ações, para que haja o impedimento dessa cobrança de 14% sobre o valor que excede o salário mínimo, porque ficou bastante desgastante para muita gente, para a maioria, para falar a verdade, e isso aí acabou gerando uma situação de abusividade no desconto. A contribuição previdenciária é uma espécie de tributo, de acordo com o direito tributário, é uma espécie de tributo, e existe na Constituição um princípio estabelecido que impede a cobrança de tributo confiscatórios, chamado princípio do não confisco. Então, com base nesse princípio do não confisco, que impede que o Estado confisque de forma abusiva e arbitrária valores dos cidadãos, dos munícipes, a gente tem base para ingressar com uma ação judicial, com base no princípio do não confisco. Tá? Então, o CEDIM está trabalhando arduamente nessas teses, ações de forma autônoma e em ações em conjunto com as outras entidades de representação do funcionalismo público. Estamos todos juntos contra essas medidas. Tá? É importante que vocês saibam desse empenho, desse esforço de todos os jurídicos para tentar preservar a aposentadoria dos servidores públicos, especialmente agora com relação à questão do confisco de parte dos proventos de aposentadorias estabelecido por essa reforma aí, nefasta, prejudicial, abusiva e arbitrária. Tá? Feito isso, dito isto, vamos seguir aqui, que o tempo está correndo. Eu vou colocar para vocês algumas coisas para aquelas pessoas que ainda não se aposentaram, algumas medidas importantes que eu preciso colocar de mudanças que vieram com essa emenda à lei orgânica. Antes disso, eu vou falar dos marcos temporais. Quais são esses marcos temporais? Os marcos temporais eu gostaria de deixar de forma bem simples para entender. Pode colocar, Alan, por favor, o 23, tá? A partir de 23. Os marcos temporais são os marcos que estabelecem os seus direitos a partir do momento que você ingressou no serviço público, tá? Quem ingressou no serviço público, todo mundo já sabe aqui, e já falamos diversas vezes, antes de 31 de dezembro de 2003, tem um direito. Quem ingressou depois de 2003, de dezembro de 2003, tem outro direito.
E esse direito tem a ver com a integralidade e paridade. A integralidade, quando eu falo de integralidade, eu estou falando da aposentadoria com valor de aposentadoria baseado na última remuneração da ativa. Essa última remuneração da ativa vai ser a base de pagamento para as pessoas que ingressaram antes de dezembro de 2003, que cumprindo os requisitos que são estabelecidos na emenda constitucional 41 e podem carregar na sua aposentadoria integralidade e paridade. Vamos ver isso, então, de forma mais clara? Quem ingressou antes de dezembro de 2003, então, tem direito a integralidade com base no salário da ativa, na última remuneração do salário da ativa. Aí, no slide 24, eu coloquei para quem ingressou depois de 31 de dezembro de 2003, ou seja, depois do início da vigência da emenda constitucional 41. A integralidade aí já não é mais com base no salário da ativa. Não vai pegar aquele salário da ativa e transferir ele para a aposentadoria. Vai ser com base no cálculo das 80% maiores contribuições, desde julho de 94. 80% maiores remunerações, desde julho de 94. Então, vai fazer uma conta, desde julho de 94, quanto o servidor recebeu desde lá, de julho de 94, vai vir somando até hoje. Vão ser descartadas 20% menores contribuições, porque elas contaminam o valor do cálculo, e vai ser dividido pelo número de meses. Isso vai dar o valor que você vai receber de aposentadoria. Esse valor, quem vai receber 100% desse valor, desse cálculo da média contributiva, recebe a integralidade sobre a média contributiva. A integralidade sobre a média contributiva é para quem entrou depois de 31 de dezembro de 2003. Quem entrou antes de 31 de dezembro de 2003 vai ter direito à integralidade com base na última remuneração. Compreendeu? Agora, para quem ingressou no serviço público depois de 28 de dezembro de 2018, que foi a lei do Sampapev, a integralidade ela vai ter um teto, que é o teto do regime geral, que foi aquele teto que eu já mencionei aqui, de R$ 7.087,22. Essa integralidade submete-se ao teto, porque quem recebe mais que isso e queira receber a aposentadoria sobre o que excede o teto do regime geral, vai ter que ingressar no sistema de regime complementar para fazer as suas contribuições sobre o que excede o teto. E para quem ingressou após o início da emenda 41 da lei orgânica, que trouxe todas essas mudanças que eu estou colocando aqui, a integralidade, além de se submeter ao teto do regime geral, se submete a uma tabela de percentual da nova Previdência. Essa tabela é bastante perversa, porque ela prevê o seguinte: quem tem 20 anos de serviço público passa a receber 60% sobre a média contributiva. Veja, além de calcular a média contributiva desde julho de 94, não mais as 80% maiores, e sim todas, portanto, vão abranger os valores menores de remuneração desde aquela época. Além de submeter a esse cálculo da média contributiva, as pessoas que ingressarem após o início da vigência da emenda 41, ou seja, após 18 de março de 2022, vão receber sobre 60% da média contributiva, mais 2% a cada ano que exceder os 20 anos de serviço público. Tá? Essa tabela, ela vem aqui no slide 27. Alan, slide 27, ela é a tabela do cálculo do valor da aposentadoria para regra permanente. As pessoas que ingressarem no serviço público após o início dessa emenda 41. Ela é mais prejudicial do que a média atual de quem ingressou após 2004, porque ela estabelece como base, para quem tem 20 anos de contribuição, 60% sobre a média contributiva.
Aí vocês vão vendo na tabela que a cada ano que passa a mais de contribuição sobe 2%. Significa dizer que você só vai receber 100% da média contributiva se você trabalhar 40 anos. 40 anos de contribuição. Tá? Essa é a nova realidade para os servidores públicos que ingressarem a partir de 18 de março de 2022. E esse vai ser o referencial para cálculo dos valores da aposentadorias a partir de então. As regras da aposentadoria, eu vou colocar aqui no slide 29, e eu vou fazer uma síntese de como é e de como passa a ser, de como era até então. Eu já dei uma bela introduzida aí na questão da integralidade, mas voltando aqui para ser mais didático. Como era até então? Quem ingressou até 31 de dezembro, quer direito à aposentadoria integral, vão ter que cumprir alguns requisitos. Aposentadoria integral por tempo de contribuição, como é que fica? Como é que era? A idade mínima para mulher era de 55 anos e 60 para homem. Tá? Tempo de contribuição, 30 para mulher e 35 para homem. Coloquei aqui 55, mas é 35, tá? Foi um equívoco na hora de digitar. Mais os seguintes requisitos. Para mulher, 55 de idade, 30 de contribuição, 20 anos de serviço público, 10 anos de carreira, ou seja, 10 anos na educação, 5 anos no cargo. Para homem, 60 anos de idade, 35 de contribuição, tá? É 35, leia-se 35 de contribuição, 20 anos de serviço público, 10 anos de carreira, 5 no cargo. Quem até então já tem esses requisitos, tem o direito adquirido, vão se aposentar com integralidade, paridade, desde que tenha ingressado no serviço público antes de 31 de 12 de 2003. Para quem ingressou no serviço público após 31 de 12 de 2003, slide número 30, não, 31, tá? Após 31 de 12 de 2003. Depois eu vou falar do magistério. Vão ter os seguintes requisitos. Idade mínima de 55, 30 de contribuição, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo. O que é que difere essas pessoas para aquelas que tinham 20 anos de serviço público, 10 anos de carreira e tinham entrado antes de 31 de 12 de 2003? O forma de cálculo da aposentadoria passou a ser 80% das maiores contribuições desde julho de 94. Isso para quem entrou a partir de 1º de janeiro de 2004. Tá? E o magistério diminui 5 anos nisso tudo. A aposentadoria especial do magistério estabelece idade mínima de 50 anos para mulher, 55 para homem. Tempo efetivo no magistério de 30 anos para homem e 25 para mulher, 20 anos de serviço público, 10 anos de carreira e 5 no cargo. A aposentadoria do magistério sempre vai tirar 5 anos na idade e no tempo de contribuição. Magistério, a gente não fala em tempo de contribuição, fala em tempo de efetivo exercício na atividade de magistério. E até então, era assim, para você ter direito a uma aposentadoria integral, se você tinha ingressar no serviço público até 31 de dezembro de 2003, você tem direito a uma aposentadoria integral com paridade baseada na última remuneração da ativa. Se você ingressou a partir de 1º de janeiro de 2004, você tem direito a uma aposentadoria integral baseada na média contributiva. Tá ok? Essa questão da média contributiva é importante, ela passa a viger para aqueles servidores que ingressaram a partir de 1º de janeiro de 2004. Sempre lembrando essa data. Esse é um marco muito importante, o marco da emenda 41. Agora, para quem passa a ingressar no serviço público, após a emenda 41, ou seja, após 18 de março
de 2022. A idade mínima para aposentadoria, que antigamente era 55 para mulher, passou a ser 62. O que era 60 para homens passou a ser 65. Passou a exigir 25 anos de tempo de contribuição mínimo, 10 anos de tempo de serviço público e 5 no cargo. Tá? São as regras que estão estabelecidas, para ser bem claro e fundamentar para vocês, no decreto 60.151, artigos 11 e artigo 14, que trata da aposentadoria do servidor público geral e trata da aposentadoria especial do magistério, já contando a regra permanente para quem não vai ingressar na transição e a regra de transição para aqueles que já estão no serviço público, tá? Para professor, a idade diminui de 57 anos e 60 anos. Mas essa regra aqui, do slide 32, ela se refere às pessoas que vão ingressar no serviço público a partir da data em que entrou em vigor as novas regras. Para quem já está no serviço público, essas pessoas que estão na expectativa de atingir uma idade ou um tempo de contribuição, já estão ali próximos, já perto da linha de chegada, essas pessoas vão entrar na regra de transição, porque aí elas não vão cair de forma abrupta nas novas regras, que são muito mais prejudiciais, exigem muito mais tempo de serviço público, mas vão entrar numa transição que vai exigir um pouquinho mais de tempo. E tem 2 tipos de transição, e eu vou explicar para vocês agora. Vamos para o slide 33, Alan, que tem ali a pontuação que é exigida a partir de agora e a pontuação que vai ser exigida a partir de 2023. Foi inserida um sistema de tabela para que ele está de forma bem clara no artigo 12 do decreto que trata dos benefícios. Vão anotando aí, depois eu vou colocar essa fundamentação, o material vai ficar disponível. O artigo 12 do decreto que trata dos benefícios, a pontuação para as pessoas que já estão no serviço público e foram aderir à transição. São aquelas que estão próximas de se aposentar, mas bateu 18 de março, não tem ainda as condições, aí agora vamos fazer conta de quanto falta e em que ponto da tabela você entra, tá? A pontuação agora, em 2022, exigida para quem é professor, eu estou falando aqui de 25 anos de magistério, tá? Professor, mulher, 25 anos, homem, 30 anos. A tabela impõe 84 pontos em 2022 e 94 para homem. O que são esses pontos? É a soma da idade mais o tempo de trabalho. Ficou claro? Idade mais o tempo de trabalho. Então, você que ainda não atingiu todos os requisitos, você vai fazer uma soma da sua idade mais o seu tempo de trabalho e ver em que grau de pontuação você está. Hoje, para professor, para aposentadoria do magistério, exclusivamente do magistério, tá? 84 pontos para homem e 84 pontos para mulher e 94 pontos para homem. A professora precisa de 84 pontos. Mesmo que ela não tenha atingido todos os requisitos de 18 de março, pode ser que ela complete a idade no decorrer do ano 2022. Então, em 2022, ela tem que ter 84 pontos. Para o servidor público, em geral, que não é aposentadoria do magistério, é exigida para a mulher 89 pontos e para o homem 99 pontos em 2022, tá? Parece complexo, mas não é. É porque, apresentando à primeira vista, parece um pouco mais complexo de compreender essa ideia. Mas, com o tempo, vocês vão passar a entender melhor, porque só vai se falar disso a partir de então. A pontuação, no entanto, aumenta a partir do ano de 2023. Para as pessoas que vão se aposentar de forma generalizada, o servidor em geral, a pontuação passa de
87 pontos para a mulher a 97 pontos para o homem. E professor, eu fiz aqui uma tabela que vai deixar muito clara essa questão da pontuação. Slide 34, Alan. Olha aqui a tabela de pontuação. Depois a gente vai colocar umas linhas verticais para ficar com uma visualização muito melhor. Vocês me perdoem porque eu não sou especialista em fazer esses programas de computador com linhas verticais e tal, mas aqui dá para ter uma ideia bastante clara da pontuação para servidores em gerais, que são as aposentadorias por tempo de contribuição, e para os professores, que são as aposentadorias especiais do magistério. Essa tabela de pontuação está no artigo 12 do decreto 61.150, que trata do plano de benefícios. A pontuação para professor, primeiro, já que eu estou falando com bastante professores que vão se aposentar exclusivamente pelo magistério. Em 2022 é exigido 84 pontos para a professora e 94 para o professor. 2023 passa a aumentar 85 pontos para a professora, 95 para o professor. 2024, 86 para a professora e 96 para o professor. Para o professor, até atingir 100 pontos, que vai atingir em 2028. Para a professora, até atingir 95 pontos, que vai atingir em 2033. Tá? Essa é a tabela de pontuação. Sempre lembrando que os pontos são a soma da idade mais o tempo de contribuição, mais o tempo de trabalho, tá? E para os servidores em geral, que são as pessoas que vão se aposentar pela aposentadoria voluntária por tempo de contribuição. A pontuação é diferente, são 5 pontos a mais, tanto para homens quanto para mulheres, e a gradação, conforme o tempo, conforme os anos vão passando, vai aumentar, até atingir 105 pontos para homens e 100 pontos para as mulheres. Então, hoje, para quem for pela aposentadoria por tempo de contribuição, em 2022, 89 pontos. Para as mulheres, homens, 99 pontos. Em 2023, 90 pontos para as mulheres, para os homens, 100 pontos. Em 2024, 91 para mulheres e 101 pontos para homens. E assim sucessivamente. Portanto, aquelas pessoas que hoje não têm a pontuação, não vão pensar assim, eu nunca vou atingir essa pontuação. Por quê? Porque a cada ano que aumenta 1 ponto na regra de exigência de pontuação, aumenta 2 pontos para você, porque o servidor vai somar 1 ponto da idade e outro do tempo de contribuição. Então, a corrida do professor ou do servidor até atingir a pontuação mínima, ele vai correr dobrado, porque ele vai somar ponto de tempo de contribuição mais ponto de idade. Compreende? Porque uma hora vai atingir essa pontuação, a questão é fazer uma projeção para ver em que ano você vai poder se aposentar com base nessa pontuação. Só para ter um exemplo, aqui eu escrevi um exemplo bem interessante de uma professora que hoje, por exemplo, não tenha a idade mínima. Vamos pegar aqui uma professora que hoje tenha, vamos supor que ela tenha a idade mínima, mas não tem o tempo de contribuição. Ela tenha 60 anos de idade, mas não tem os 30 de contribuição hoje, tá? Ela tem 29 de contribuição. Para ela conseguir atingir a pontuação para uma aposentadoria com integralidade e paridade, pela regra dos 100% de contribuição, daquela tabela que eu falei para vocês, e integralidade com base na última remuneração, lembra que ela está na regra de transição, então ela vai fazer uma transição, trabalhar um pouco a mais para conseguir atingir o direito que ela tinha na data em que entrou em vigor as novas regras. Então, essa professora com 60 anos de idade, servidora com 60 anos de idade e 29 de contribuição, ela precisaria de 30, certo? Pela regra do 100% de contribuição, terá que contribuir mais 2 anos para adquirir o direito à aposentadoria. Então, para ela, não vai ficar tão difícil.
faltava um ano, ela vai contribuir mais um ano para o direito à aposentadoria. Então, pela regra de pontos, ela vai conseguir fazer a pontuação em 2023. Eu volto a repetir, pode parecer um pouco complexo agora, mas vai ser de fácil compreensão a partir dos próximos dias, porque a gente só vai falar nisso, nessa questão da pontuação. O pedágio, por exemplo, quem falta um tempo hoje, faltava, por exemplo, um ano para se aposentar, vai ter que trabalhar um ano a mais para se aposentar. Então, vai ter que avaliar a regra de ponto e a regra de pedágio, que é a contribuição adicional, qual das duas vai valer mais a pena. Para cada servidor, cada caso vai ser um caso. Para cada servidor, vai existir uma regra que vai ser mais vantajosa. Ou vai entrar na regra da pontuação, ou vai entrar na regra da contribuição adicional. Só que aí a gente tem uma vantagenzinha, que é um alento que foi dado através de uma emenda durante a tramitação desse projeto, da emenda 41, que está no parágrafo 3º do artigo 13 do decreto, que diz o seguinte: a idade mínima de aposentadoria tratada nesse artigo, ou seja, a idade mínima que a gente está falando aqui é de 57 para mulher e 60 para homem, tá? Não vale essa regra, esse redutor não vale para a aposentadoria do magistério, tá? A idade mínima de aposentadoria será reduzida em 1 ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a contribuição mínima. Ou seja, para a mulher a contribuição mínima é 30 anos, se ela trabalhar 32 anos, a idade mínima, que é 57, cai para 55. Ela tem uma compensação. E para o homem, se a idade mínima é 60 e ele tem que trabalhar no mínimo 35, se ele tiver, por exemplo, 36 anos de contribuição, ou seja, excedeu em 1 ano o tempo de contribuição mínimo, ele passa a diminuir 1 ano na idade, na exigência. Então, se ele tinha que aposentar com 60, ele passa a aposentar com 59. É um alento, mas é um redutor que está previsto na lei, tá? E considerando a questão da pontuação e do pedágio, ou seja, período adicional de contribuição, vai ter que fazer conta para cada servidor, para a gente avaliar, caso por caso, se é mais vantajoso ir pela regra de pontos ou vai pela contribuição adicional. O que é a contribuição adicional, gente? É um pedágio, você vai trabalhar, se faltava 1 ano para se aposentar, você vai trabalhar mais 1 ano para que você tenha direito a essa aposentadoria. Você fala assim, meu Deus, faltava 1 ano para eu me aposentar, agora em março de 2022. O que é que eu faço? Você não vai cair nas novas regras diretamente, de forma abrupta. Você vai fazer uma transição e a sua transição vai ser por período adicional de contribuição, tá? Essa síntese que eu coloquei aqui para os servidores que estão na ativa hoje foi mais um aperitivo, mas nós estamos preparando um material que vai ser um material bacana, vamos tentar ser o mais didáticos possível. É muito difícil de você ter uma compreensão absoluta no primeiro contato que você tem com essa matéria, né? Mas essas questões que estão sendo colocadas para regras de transição vão ter que ser enfrentadas. Quem ainda não está no tempo e ainda estava faltando tempo para se aposentar, vai ter que enfrentar essa questão da regra de transição. Vamos tentar preparar um material o mais didático possível, publicar essa tabela da pontuação no site. A gente estava esperando a data de hoje, que nós estamos apresentando essas regras aqui ao vivo, numa live, mas depois nós vamos deixar disponibilizado esse material no site, tá? Para que todos possam acessar a qualquer momento e ter uma compreensão mínima da situação agora de quem ainda não tem o direito adquirido à aposentadoria e vai acabar caindo nas regras de transição, tá bom? Essas são esse é um resumo dessas regras de transição que a gente tentou transmitir aqui de forma mais didática possível, mas eu compreendo que não é de fácil compreensão, tá? É isso, aposentadoria por hora é isso.
E estou aqui ainda para a gente esclarecer outros pontos que se fizerem necessários, tá bom? Agradeço a atenção e vamos nos manter à disposição de todos que precisarem.